Olá! Hoje a gente vai fundo num tema bem delicado, sabe? E, para começar, tem a história da Bea Oliveira Leite. Ela iniciou a transição de gênero em 2019, lá em Vitória da Conquista, na Bahia. E a experiência dela mostra bem as dificuldades, né? Tinha 23 anos. Exato. Falta de ambulatório perto, o mais próximo a mais de 500 quilômetros. Imagina! Aí ela teve que buscar protocolo online para começar a hormonização por conta própria e ainda lidou com aquela exigência de laudo psiquiátrico antes, né? Uma coisa que muita gente trans vê como patologizante. Que trata a identidade como doença, né? Bem complicado. Exatamente. E essa vivência dela conecta direto com o nosso tema central hoje, a nova resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM. É a número 2.427. Ah, essa é que saiu faz pouco tempo, né? O que ela muda, assim, na prática? Olha, ela altera bastante coisa nos critérios para atender pessoas com incongruência ou disforia de gênero. Aquela sensação de não pertencer ao gênero que foi atribuído no nascimento, sabe? Certo. E como era antes? Qual a diferença principal? Antes, a regra do CFM permitia começar a terapia hormonal aos 16 anos, claro, com acompanhamento de uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar, imagino. Isso. Agora, a nova resolução proíbe essa terapia hormonal cruzada, que é usar os hormônios do gênero com que a pessoa se identifica para qualquer um com menos de 18 anos. Nossa, 18. E cirurgias? Também proibidas para menores de 18. E se tiver risco de infertilidade, a proibição vai até os 21. Ainda tem uma exigência nova de acompanhar com urologista ou ginecologista, dependendo do órgão que a pessoa nasceu. Entendi. Ficou bem mais restrito, então. O nosso objetivo aqui é justamente analisar essa resolução, né? E as reações fortes que ela gerou. Vamos usar a matéria da Agência Brasil para entender os lados. Isso. Começando pelos argumentos do próprio CFM. O conselheiro relator, Rafael Câmara, ele diz que a motivação foi um suposto aumento nos casos de arrependimento. E de transição desde a regra anterior, de 2020. É o que eles alegam. E também falam que estão se alinhando com outros países. Citam Reino Unido, países nórdicos, até os Estados Unidos. O discurso é de proteger crianças e adolescentes de, nas palavras deles, procedimentos absolutamente terríveis muito cedo. Proteger. Mas essa visão está longe de ser consenso, né? A própria Bea Oliveira Leite, que a gente mencionou, hoje é doutorando em saúde coletiva e contesta isso. Exatamente. O principal ponto dela é o conflito com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA prevê autonomia progressiva, né? E a partir dos 12 anos já permite consentir para certos procedimentos que não têm risco de vida. E ela também fala sobre o SUS, né? Sim, ela vê a resolução como uma barreira para o processo transexualizador do SUS, que já existe desde 2008, foi ampliado em 2013, e também para a Política Nacional de Saúde LGBT. É como se fosse um passo atrás nessas políticas públicas. Faz sentido. E tem a questão da saúde mental, que você já tocou. Isso é muito sério na adolescência. Sem dúvida. A adolescência é quando muitos descobrem a identidade trans. E, infelizmente, é uma fase com índices altos de depressão, de ideação suicida nesse grupo. Então, negar o acompanhamento médico adequado pode ser muito perigoso. Piora a situação, né? Exato. E a Bel levanta outro risco, a automedicação. É relativamente fácil conseguir o hormônio sem receita. Se o acesso médico fica mais difícil, a pessoa pode acabar usando por conta própria, sem orientação nenhuma. Para ela, o CFM parece ignorar as evidências que, na verdade, apontam para a necessidade de ampliar o acesso na adolescência, e não o contrário. Essa crítica de criar barreiras, de talvez ignorar evidências, ela aparece em outros lugares também. Sim, aparece. A Bruna Benevides, que preside a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ela classifica a resolução como um retrocesso. Chega a falar em institucionalização da transfobia. Forte isso. Ela argumenta que viola o direito constitucional à saúde e diz que os argumentos do CFM não são neutros. Aponta a trajetória do relator, o Rafael Câmara, que foi secretário no governo Bolsonaro e relator daquela norma do CFM sobre aborto legal, como um indício de uma agenda política mesmo, sabe? Uma agenda antigênero ligada à extrema-direita. É importante dizer que essa é a leitura da ANTRA, né? Entendido. Um outro ponto que surgiu e me pareceu bem relevante foi a falta de escuta dos próprios jovens.
Corretíssimo. A Sarah Wagner York, doutoranda na UERJ, bate muito nessa tecla. Cadê a voz das crianças e adolescentes trans nesse debate todo? Ela até faz uma provocação interessante. Qual? Ela questiona se o problema é o procedimento em si ou se é o fato de ser uma pessoa trans fazendo. Ela diz, tipo, quando tiramos o aspecto trans, aí tudo pode nesse corpo. Dá o que pensar, né? Com certeza. E a pediatria tem alguma posição? Tem sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBP, publicou uma nota técnica e eles querem a revogação dessa nova resolução. Querem a volta da norma anterior, defendem acesso universal e proteção integral. Bom, com toda essa polêmica, imagino que a justiça já tenha sido acionada. Foi sim. O Ministério Público Federal, o MPF, abriu um inquérito civil. Isso veio depois de denúncias da ANTRA e também do Grupo Mães pela Diversidade. E o que o MPF fez? O MPF oficiou, pediu explicações para o CFM, claro, mas também para a Secretaria Nacional de Direitos das Pessoas LGBT, do Ministério dos Direitos Humanos, e para o Ministério da Saúde. Parece que a primeira resposta do CFM não foi suficiente e eles têm um novo prazo para se manifestar. Então o cenário é de muita tensão. De um lado, o CFM falando em proteger menores, citando o arrependimento, exemplos de fora, E do outro lado, um coro de críticas. Violação do ECA, da Constituição, risco para a saúde mental, risco de automedicação, falta de escuta dos jovens e ainda questionamentos sobre a real motivação por trás da medida. a coisa é complexa. E a relevância disso tudo é enorme, né? Mexe com autonomia na adolescência, acesso à saúde, direitos de minoria, saúde mental e como a política acaba influenciando a prática médica. Exatamente. É um debate fundamental sobre o papel da medicina e da sociedade. Para a gente fechar, fica aquela reflexão inspirada na fala da Sarah Wagner York, né? Nesse debate sobre o acesso de jovens trans aos cuidados de saúde, o que realmente está pesando mais? É a proteção da infância de um modo geral? Ou será que é um controle sobre corpos e identidades que desafiam um pouco as normas de gênero que a gente conhece? Fica aí a pergunta.